Para os materiais de hoje, vou utilizar o fio de 2 milímetros, 100% algodão, pode ser o fio da sua preferência, uma agulha de 2 milímetros, também vou utilizar agulha de tapeceiro para acabamentos, uma tesoura e argola para chaveiro. Para iniciar, eu vou deixar aqui uma sobra de fio para fazer um acabamento no final. Na sequência, nós vamos fazer o anel mágico. E vou prosseguir fazendo 3 correntes, já contando com esta primeira do anel mágico. Agora, aqui dentro do anel mágico, nós vamos fazer pontos altos alongados. Laço, introduzo no anel mágico e fico com 3 alcinhas. Na sequência, vou laçar a agulha e passar apenas por uma das alças. Fico com 3 novamente. E agora vou laçar e tirar 2. E na sequência, laçar novamente e tirar mais 2. Este é o ponto alto alongado. Vamos prosseguir até ficar com um total de 3. Na sequência, nós vamos fazer 3 correntes. Já fiz aqui os 3 pontos altos, alongados. Agora, vamos fazer 3 correntes. 1, 2, 3 correntinhas. Agora, dentro do anel mágico, nós vamos fazer 4 pontos altos alongados. Fiz aqui os 3 pontos altos alongados. Na sequência, nós vamos fazer 3 correntes. E vamos prosseguir fazendo mais 3 grupos de 4 pontos e 3 correntes. Finalizei todos os grupos aqui da primeira carreira. E agora, nós vamos fazer uma troca de cor. Você pode fazer essa primeira carreira de uma cor e depois trocar para uma cor secundária, ou você pode fazer todo numa cor só, tá? Monocromático. Então, agora eu vou alongar essa última laçadinha. Vou cortar aqui dentro dela e colocar numa agulha de tapeceiro. Na sequência, nós vamos seguir com um acabamento.
Com uma nova cor de fio, nós vamos fazer o nó corrediço, dessa forma. Vou buscar a minha primeira peça, retiro da agulha e introduzo aqui em qualquer um dos grupos no primeiro ponto. Agora vou buscar novamente a alcinha. E vou caminhar com um ponto baixíssimo até o espaço das correntes. Então, 1, 2 pontos baixíssimos, 3 e o quarto aqui dentro do espaço. Na sequência, vamos fazer 3 correntes e dentro do espaço nós vamos fazer 3 pontos altos alongados. Agora, pessoal, eu utilizo a técnica de puxar um pouco os pontos aqui para a extremidade, tá? E na sequência, nós vamos fazer um ponto picô com 2 correntes. Então, faço as 2 correntes, introduzo a agulha pegando as 2 alcinhas aqui do ponto e faço um ponto baixíssimo. Dessa forma, teremos um ponto picô. Na sequência, faça 3 pontos altos alongados. Feitos os 3 pontos altos alongados, nós vamos fazer 3 correntes e um ponto baixíssimo aqui dentro do mesmo espaço. Na sequência, busco aqui o primeiro ponto do próximo grupo, introduzo a agulha, faço um ponto baixíssimo e vou caminhar com um ponto baixíssimo até o próximo espaço. Terceiro ponto baixíssimo, quarto e quinto. Aqui no espaço, nós vamos repetir novamente o mesmo padrão, tá? Que a gente fez, mais 2 vezes. Quando chegar aqui na terceira vez, eu volto com vocês. Pronto, pessoal. Aqui nessa próxima repetição da segunda carreira, nós vamos fazer 3 correntes. Dentro do espaço, vamos fazer 3 pontos altos alongados. Puxo aqui para a extremidade. Vamos fazer 2 correntes. E vamos agora, dentro do espaço, fazer 4 pontos altos alongados.
Finalizamos então a segunda carreira, segunda volta. E agora eu vou virar minha peça para a terceira carreira. Vamos iniciar fazendo um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto e seguiremos com um ponto baixíssimo para cada ponto até chegar no espaço das correntes. Terceiro ponto baixíssimo, quarto e quinto aqui dentro do espaço. Agora é só repetir o mesmo padrão, o último padrão da carreira anterior, tá? Da volta anterior. Fiz aqui minha terceira carreira com a repetição do padrão e agora nós vamos para a quarta e última carreira. Vamos começar aqui com 3 correntes, já estou dentro do espaço. Na sequência, vamos fazer 3 pontos altos alongados. Agora vamos fazer um ponto picô. Então, deixa eu puxar aqui para a borda e vou fazer um ponto picô com 2 correntes. Agora, novamente aqui dentro do espaço, nós vamos fazer 3 pontos altos alongados. Fizemos os 3 pontos altos alongados. Na sequência, vamos fazer 3 correntes e um ponto baixíssimo aqui dentro do espaço. Na sequência, alongo o fio, corto aqui dentro da alcinha, busco uma agulha de tapeceiro e vamos fazer um acabamento. Agora eu vou utilizar aqui uma bolinha com o auxílio de uma agulha e com aquela sobrinha do anel mágico. Eu vou colocar essa bolinha perolada, então vou introduzir a minha agulha, levando o fio aqui para a parte da frente. Na sequência, vou utilizar essa bolinha perolada, que eu vou deixar a numeração aqui na descrição do vídeo. Mas caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, que a gente sempre ouve e responde vocês, tá bom? Agora, com um fio mais fino, aqui é totalmente opcional, tá, pessoal? Eu vou utilizar umas bolinhas bem pequenininhas, peroladas também, para deixar o nosso charme de bolsa ainda mais bonito. Então, aqui com o auxílio de uma agulha, eu vou passar essas bolinhas e vou deixar aqui de um tamanho que seja bem legal para colocar argola. Pronto, pessoal, já coloquei aqui uma boa quantidade de bolinhas. E agora a gente só vai aqui arrematar
os fiozinhos, então eu vou passar aqui novamente por dentro da peça. Vou dar alguns nozinhos. E ela tá quase pronta, vai ficar dessa forma. E para ela ficar um pouco mais firme e mais bem acabada, eu colei aqui um pedaço de feltro, tá? Aqui na parte de trás, usando uma das cores, uma cor que pareça com a cor que você está utilizando. Então eu colei e agora é só cortar aqui, ó. Você também pode costurar, tá? Se você preferir, você pode fazer duas partes iguais e costurar, colar, fica aí a seu critério. Mas este, como eu estou fazendo para um charme de bolsa, eu achei que ficou bem mais legal dessa forma, com o feltro na parte de trás. Então é bem simples, é só colar o feltro na peça com cola de silicone ou costurar e depois vir com a tesourinha cortando aqui bem certinho. E este é o resultado do nosso chaveiro em crochê de hoje, essa belíssima cruz. Eu espero que você tenha gostado e eu tô te esperando num próximo vídeo.